Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a aula de filosofia sobre um pensador que nós já falamos em outros momentos e agora eu vou reforçar algumas ideias dele. Hoje nós vamos falar sobre aquele que é considerado o pai da filosofia moderna, o pai da ciência moderna, que é o René Descartes, o francês René Descartes, tá joia? René Descartes, inclusive até já assisti alguns vídeos sobre a vida dele. Muitos vão dizer, sabe aquela pessoa que deu certo na vida, aquela pessoa que tinha dinheiro e que, né, o ócio proporcionado pelo dinheiro foi favorável a ele e ele aproveitou isso. Então René Descartes é uma pessoa rica, ele não era de família nobre, mas ele era de uma família de pessoas que tinham muitas posses. E por causa disso ele conseguiu elaborar e construir uma linha de pensamento e que influenciou depois toda a modernidade, a pós-modernidade até hoje. Tá? O pensamento de René Descartes é muito influente até os dias de hoje, tá joia? O René Descartes, o que ele queria? O que o René Descartes queria? Ele queria chegar até a verdade indubitável. Ele queria, o objetivo dele era chegar à verdade. E para isso, ele criou regras, ele elaborou uma metodologia e é isso que nós vamos entender na aula de hoje. Quais são as regras, né? Qual o método que ele vai buscar? Primeiro, ele usou o que a gente chama de dúvida metódica. O que é dúvida metódica? É a dúvida enquanto método. Quero deixar claro para vocês que o René Descartes, ele não era um cético. Ele não, a filosofia não é a filosofia cética, mas a dúvida enquanto método, tá joia? E tem alguns passos, algumas regras que ele acha, né, que ele pensa, não que ele acha, mas que ele pensa que o método deve seguir, né? Ele tem, e eu vou até aqui para não perder, aqui, ó, eu anotei no meu caderninho aqui, ó. A primeira delas é a evidência. Para ele, as coisas têm que ser evidentes, ou seja, tem que ser claro e distinto. A ideia tem que ser clara e distinta. Depois eu dou um exemplo, tá joia? Depois ele vai para a análise. Primeiro exemplo é evidência. Segundo, análise. O que ele vai pegar? Tudo que você quiser examinar, você vai dividir isso em partes e examinar cada parte. Isso se chama análise, tá certo? Depois ele vai estabelecer o que ele chama de uma ordem. Você analisou direitinho? Então vou colocar aquilo em ordem, tá joia? E depois ele vai enumerar. Isso vem em primeiro, isso vem em segundo, isso é dessa forma, isso funciona melhor aqui, isso funciona melhor assado. Tá joia? Então, o método cartesiano se baseia nessas 4 regras: evidência, análise, ordem e enumeração. Então se você pesquisar aí na internet ou pegar algum livro, você vai entender isso melhor, tá joia? Quando ele pegou a dúvida enquanto método, ele chegou a alguma coisa que transformou toda a modernidade. Ele começou a duvidar de tudo. Duvidou. Só que ele chegou num determinado ponto que ele não podia mais duvidar. Ele não podia mais duvidar de que ele duvidava. Ou seja, de que ele pensava, que ele era um ser pensante. Aí ele vai chegar a uma conclusão que nós chamamos de cogito. Eu vou falar a frase em latim, eu vou dizer a frase em latim e depois, a tradução, vocês já estão vendo aqui, já tem uma frase comigo aqui, esta é a tradução. Ele vai dizer: cogito ergo sum. Ou seja, penso, logo existo.
Eu não posso duvidar do que eu penso, porque eu estou pensando. Então, se eu penso, logo eu existo. Então, gente, o cogito, que a gente fala, né, em linguagem filosófica, o cogito, ou a res cogitans, a coisa pensante, ou seja, eu aqui, ó, euzinho aqui, eu que penso, garante, me mostra, me evidencia a minha existência. Então, você lembra quando eu disse para vocês que a evidência, então para ele, o cogito, a ideia de que eu penso e eu existo é a primeira evidência, é a maior de todas as evidências. E a partir delas, né, que se chega à verdade. Então, o que o Descartes vai inaugurar? Ele vai inaugurar o que a gente chama de racionalismo, né? A razão. É a razão que conhece as coisas, é a razão que toma posse das coisas, entendeu? Então ele vai falar, né, ele vai deixar para nós essa herança, né? Essa herança que é o que vai custar isso sair de nós, tá, gente? Tem muita gente ainda com essa herança carregando isso ainda, tá? Não estou falando que é bom e nem que é ruim. Eu estou falando o que esse grande filósofo, René Descartes, deixou para nós, tá joia? Aí, né, com essa res cogitans, ou seja, coisa pensante, eu que penso, né? Penso, logo existo, ele vai fundamentar todo o seu pensamento, né? Toda a sua teoria do conhecimento, toda a sua ciência. Lembrando que René Descartes foi um grande matemático, ele usava a matemática, né? Ele revolucionou alguns princípios e ele modificou alguns princípios da geometria euclidiana, que era a geometria mais antiga que se conhecia na época dele. E hoje, né, se estuda a geometria cartesiana, se estuda o plano cartesiano. O nome cartesiano vem de René Descartes, tá joia? Então você vê a influência desse homem no mundo de hoje e vamos ver até quando ele vai, né, a influência dele vai e até quando as pessoas vão enxergar novidades no pensamento de Descartes. Então, eu quero que fique claro para você isso, que René Descartes inaugura a era do racionalismo, ou seja, é a minha razão, essa é a minha primeira ideia, a ideia do que eu penso. Se eu penso, eu existo. E isso inaugurou, né, a que a gente chama de modernidade, a era da racionalidade, a era da razão, tá joia? E para ele, né, para a gente concluir o nosso vídeo, para ele existem três tipos de ideias, né? Três tipos de ideias. As ideias inatas, então, gente, ó, isso vai dar pano para manga, tá? Tem muita gente que vai contestar isso. Para ele, existem ideias inatas. E a ideia de que eu penso, logo existo, é uma ideia inata. Isso já está em mim, isso já veio até mim. Então, nós temos as ideias inatas, as ideias adventícias. O que são as ideias adventícias? São aquelas ideias que me vêm a partir de observação de coisas de fora, em que a minha razão vai coordenar isso tudo. Tá joia? Então, ideias inatas, ideias adventícias e ideias fictícias, né? E ele vai dizer o seguinte, né, que às vezes nesse mundo tem mais coisas fictícias, tem mais ideias fictícias e as pessoas estão dominadas pelas ideias fictícias do que pelas ideias inatas ou ideias adventícias, tá certo? Para que você possa aprofundar esse grande pensador, René Descartes, e que você possa realmente aprofundar o seu pensamento e ver, né, a origem do racionalismo e como que isso influencia a nossa vida hoje. Você concorda com ele? Você concorda assim, ó, eu penso, logo existo. Isso está certo? Isso está errado? O que você acha disso? Deixe seus comentários e até uma próxima oportunidade. Bom dia, boa tarde
e boa noite. E até a próxima aula de filosofia.